agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos aqui reunidos para essa troca de informações e de conhecimento. Que o Luciano seja intuído e que possa fazer a sua explanação da melhor maneira possível. Que possamos todos estar em harmonia com o ambiente e com esse nosso horário de encontro e de florescer. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Tati. Bom, hoje nós vamos dar continuidade, é a segunda parte do que nós estudamos ontem. Ontem nós aprendemos um pouco sobre a vida, né? Foi um breve histórico, vida e obras do nosso querido Frederico Figner, futuramente conhecido como Irmão Jacó, através da mediunidade de Chico Xavier. E nós vamos fazer só um pequeno feedbackzinho do que nós abordamos ontem, não todo naturalmente por falta de tempo, mas vamos pensar aqui algumas informações acerca do que foi colocado ontem, para que os nossos amigos se lembrem do finalzinho do nosso estudo. Então, aqui nós temos os círculos de luz em um dos carros. Aqui o Frederico descobriu que quem não havia renunciado aos hábitos e aos sentidos do corpo, para se desprender totalmente, acaba tendo uma grande dificuldade em se desligar efetivamente do corpo físico, né? Aqui nós temos já totalmente ele desprendido com o Dr. Bezerra de Menezes, Andrade, vamos colocar novamente Raquel, que no livro ela é conhecida como Marta, e o próprio Frederico, né? Conhecido como Irmão Jacó. Então, totalmente fora do corpo, já desligado, né? Todos os cordões, os liames que prendiam o perispírito e o espírito ao corpo físico, né? Foram totalmente desconectados pelos responsáveis por esse trabalho, um trabalho delicadíssimo, inclusive. Feito isso, então, ele visitou a sua casa e foi ter seu trabalho. Voltou à praia e acabou se reunindo com outros espíritos recém-desencarnados. Ele se preocupou com as suas vidas passadas, porque naquele momento não ter conseguido se lembrar delas. E também em dúvida onde iria morar tão logo terminasse esse processo. Então Raquel disse que tudo ia se acomodar aos poucos, que ele não se preocupasse, já estava tudo programado, né? Então que ele relaxasse naquele momento, até porque haveria uma viagem longa para eles fazerem, ele principalmente, e como não estava habituado com essa nova dimensão, ele tem que estar o mais seguro, sereno e relaxado possível para fazer essa travessia, como nós vamos ver daqui a pouquinho, né? E isso para a gente acaba sendo um consolo muito grande, né? Porque a gente fica sempre cobrando, para onde é que eu vou, como é que vai ser, vou ser socorrido, vou me perder, vou para o umbral, vou para o céu, para alguma colônia espiritual. Não é tão importante nós nos preocuparmos com isso nesse momento. O mais importante de tudo é nós termos a consciência tranquila que nós estamos trabalhando no bem, desejando bem, pensando bem, emanando amor, que tudo isso acaba sendo, como diz o Chico, né, o nosso advogado em algum lugar, né? E tenhamos sempre a certeza de que Maria é quem coordena praticamente todo esse processo de desencarnação, né? Já vista na própria oração, né? Feita em homenagem a ela. Aí, em seguida, como nós vimos ontem, né, pouco tempo depois que eles saíram da praia, uma senhora muito respeitável, acompanhada de outros benfeitores, veio recepcioná-los. E aí, eu vou sempre colocar Frederico, tá? Para a gente não perder o fio da meada, porque é o mesmo homem, antes na matéria e agora já no plano espiritual. E aí, o Frederico viu uma luz irradiando do tórax. Nós estamos vendo aqui. Que chakra é esse, gente? Chakra cardíaco, né? Por isso que a gente sempre bate na mesma tecla a importância do amor, que magnetiza, que imanta, que eleva, que cura, que ampara, inclusive, não só a si próprio, como também a outros irmãos de caminhada. E nesse momento, quando o Frederico viu essa luz, ele sentiu inveja e foi rapidamente repreendido pela Raquel. O Dr. Bezerra, então, alertou numa pequena preleção que aqueles que não tivessem serenidade teriam dificuldades no caminho que iriam percorrer até a colônia espiritual.
E aí ele se acerenou, compreendeu que ele estava cometendo um ato falho em nível de sentimento, e se reequilibrando, eles seguiram viagem. E aí tem uma imagem um pouco forte demais, é tido como uma viagem às regiões umbralinas. Está no capítulo 7, Incidente em Viagem. A caravana seguiu por um longo caminho de trevas na escuridão, ou no umbral, numa região vulcânica, né, sempre fazendo paralelo entre o plano material e o plano espiritual, que é como quase fosse holografia, né, só que do lado de lá as formas são bem mais intensas, né, tanto para um lado como para o outro, tanto para as trevas como para a luz, né, a gente só tem um leve vislumbre de como é, e algumas formas dantescas surgiam aqui e ali. O Dr. Bezerra, então, pediu calma a todos, que fizessem prece e tivessem decisão, a firme certeza que atingiriam o outro lado da caminhada. Sobretudo, o esquecimento de alguma falta muito grave do passado, porque isso criaria sintonias negativas com essas entidades animalescas. Pode acontecer. Isso, o Frederico já está no plano espiritual. Nós estamos encarnados. E dependendo do grau do nosso pensamento, da intensidade, se não for para o bem, para a luz, nós iremos nos sintonizar com semelhantes criaturas. Certo? Então, seguindo, aí temos uma imagem bastante interessante, ainda no capítulo 7, a ponte iluminada. E aí uma luz multicolor varreu o céu, emocionando a todos. Todos esses aqui que estão a quase meio caminho da ponte são recém-desencarnados. Tá? E ao lado, aqueles irmãozinhos menos felizes, perturbando todos eles, tentando, inclusive, arregimentar um ou outro para a horda. Está falando de Deus. Ao menor sinal de falta de sintonia de algum desses espíritos presentes no grupo, vozes lúgubres ressoavam, ou seja, eles percebiam a frequência vibratória de quem estava aqui, da importância da prece que sustentou toda essa caravana. E veja bem, esse processo ele é comum, na grande maioria das vezes. Então, Dr. Bezerra serenamente exaltou a importância para todos ali, com relação à sintonia do bem. E pediu então que o Frederico fizesse uma prece para recompor a sua energia, que estava em desequilíbrio e poderia naturalmente ser imantado ou atraído por algum desses irmãos nossos menos felizes. E acontece que da mesma forma com a gente, tem dia que a gente não está bem, que não está legal, está para baixo, do nada está irritado, alguma coisa irritou, incomodou, entendeu? A gente fica angustiado. Não há bálsamo ou medicamento melhor, ou melhor profilaxia do que a prece. E vocês já perceberam isso? Não acontece na hora que nós queremos. É verdade? Acontece sempre um pouquinho depois. E a resposta vem dentro do nosso merecimento e da nossa necessidade. Então o grupo voltou a levitar novamente pela ponte, seguindo viagem. E aí, a chegada, já na colônia espiritual, a paisagem era completamente diferente, se modificar assim de um momento para o outro, porque saiu de uma frequência vibratória de uma dimensão para uma dimensão um pouco mais elevada, embora a colônia também tivesse localizado, como todas estão praticamente, na nossa zona de frequência da Terra. Ou seja, o umbral também faz parte dela. É isso? E aí a atmosfera foi ficando mais leve, mais suave, as ruas ornadas, né, ornamentadas com flores. E essas flores interessantes, amigos, que elas cintilam, elas emitem luz. Algumas até emitem som. É o plano espiritual. Então, os amigos se aproximaram com tochas acesas, entoando cânticos luminosos, e um grupo de crianças, parecendo aves. Foi aquela confusão que o Fred fez, né, quando viu aquela senhorinha que era professora se aproximando. As crianças volitando, e de longe, o Frederico imaginou que fossem aves. Né? E aí, daqui a pouco, elas apareceram, vieram, e aqui está a professora, vieram buscar a professora, para que retornasse ao plano onde eles estavam. Interessante, né? Seguindo, ainda no capítulo 8, né, velhos amigos. Alguns amigos chamaram pelo nome, Frederico, Fred, e aí eles se reuniram com muita alegria, e nesse momento o Frederico quis dar notícias dos amigos comuns que ficaram aqui na Terra.
né? Guilom Ribeiro, que nós estamos vendo aqui, é o próprio Guilom, a foto dele. Ele já está no plano espiritual, né? Com certeza, e ele foi um dos que vieram receber, né? Aqui tem outros personagens que nós vamos falar daqui a pouquinho, personagens reais. Pronto. Ainda no capítulo 8, em repouso, Frederico então entrou numa casa gostosa, acolhedora, um ambiente doméstico perfeito, perfeito para ele. Ele viu retratos pendurados nas paredes. Essas paredes, elas eram construídas todas são construídas, na verdade, né, com uma substância semiluminosa. E vocês sabem que tipo de substância semiluminosa é essa, não sabem? É o ectoplasma. Produzido por quem? Por nós, encarnados. E aí ele reencontrou a sua mãe, Dona Frida. Só que de imediato ele não a reconheceu, devido aos anos, às décadas, né? E a pessoa também, no plano espiritual, amigos, elas se rejuvenescem, elas se renovam. Vamos ver daqui a pouquinho. Nós já sabemos disso, né? Mas aí está o Jacó, agora Jacó, nos trazendo, através da mediunidade de Chico, né, o nosso Cândido, essa propriedade do espírito, o rejuvenescimento, a cura das mazelas físicas que estão impregnadas no nosso perispírito, não só encarnados, como também desencarnados. Então ele tentou conversar um pouquinho, mas não conseguiu, estava muito cansado pela travessia da ponte, né? E aí Andrade, né, o seu guia espiritual, o seu mentor, o levou para o quarto para descansar. E na sala ficaram então a Dona Frida e Raquel Figner. No capítulo 9, né, na parte que fala sobre os esclarecimentos, quando o Frederico acordou, ele então perguntou ao Andrade, né, o seu amigo, o seu guia espiritual, por que não atravessaram a ponte, né, a uma altura muito grande, né? Eles tiveram que realmente volitar, quase deslizar mesmo sobre aquela ponte luminosa. E Andrade então lhe respondeu se o grupo já dominasse totalmente a volitação, não haveria, então, a necessidade da travessia do jeito que foi, deslizando, né? E com relação ao passado, também foi uma outra pergunta que ele fez, e que seria melhor, então, aguardar mais um pouquinho, se lembrando aos poucos, para que ele não se desequilibrasse. Ele estava se readaptando a uma nova realidade, uma nova dimensão. Então, vocês lembram muito bem, né, o caso de André Luiz, quando ele teve um desequilíbrio por ciúme da viúva, né, que já tinha sido casada novamente, o que aconteceu com ele? Retorna ao umbral. A mesma coisa poderia acontecer com o Fred, ou a mesma coisa poderá acontecer conosco, nós não conseguimos manter a nossa serenidade, nosso pensamento tranquilo e, sobretudo, o nosso equilíbrio. E aí, na Nova Moradia Espiritual, já no capítulo 10, Frederico ele quis muito trabalhar, né? Foi um homem muito ativo a vida inteira, muito dinâmico. Então, foi dito a ele que isso iria acontecer em breve, mas que não se preocupasse com essa questão nesse exato momento. E aí ele perguntou, aí vem uma pergunta, uma questão bastante interessante, né, acerca dos tribunais de julgamento. Eu não vou passar por nenhum tribunal de julgamento, eu não vou ser julgado. E aí a própria Raquel, né, estamos vendo aí ao lado do Andrade, deu um sorriso e falou que não, né, que o único tribunal que existe é da consciência de cada um, né? E aí, nesse momento, aproveitando o gancho da resposta que a Raquel deu, ou a Marta, né? Ela explicou que seus parentes estavam distantes, estavam em outras colônias, e resolveu, então, tocar piano. No que ela começa a tocar piano, ela fala para o Frederico, papai, Beethoven está em uma esfera superior. Lembrando que a colônia onde eles estão nesse momento, elas estão muito próxima à Terra. E Beethoven, né, pelos anos, pelas décadas, né, de evolução no plano espiritual, estava na colônia superior a deles, naturalmente. Então, seguindo, ainda no capítulo 10, Frederico, então, passeou pelos arredores da cidade, da colônia espiritual. Viu pássaros, lindos pássaros flamejantes de fogo, né, e se surpreendeu com a disposição das casas, todas elas muito bem planejadas, com jardins, as ruas, com flores, né, aqui nas esquinas, como nós estamos vendo. É como se fosse praticamente nosso lar, né? Temos a referência cinematográfica de como é uma cidade do plano espiritual ou uma colônia
espiritual. E aí se surpreendeu com as casas. Raquel falou para ele que ele havia recebido a permissão para morar junto com ela. Olha, gente, que coisa boa para nós sabermos, para nós termos a consciência, termos esse conhecimento consolidado em nós. Ao desencarnarmos, não necessariamente iremos morar com os nossos amores no instante seguinte. Cada caso é um caso. Ontem nós discutimos acerca da questão do velório, vocês lembram disso, né? E hoje a gente pontuou essa questão. Nós iremos nos reencontrar? Não há a menor sombra de dúvida. Os amores são laços tão magneticamente fortalecidos em nossos corações que os nossos amores nos atraem para eles. E nós também, ainda na condição de encarnados, os atraímos para nós. Então, nesse momento, a Raquel fala para ele: olha, papai, já foi decidido, o senhor vai morar conosco, vai morar comigo. Ele ficou exultante, né, naturalmente. E aí, o que acontece? O Frederico acabou percebendo os halos de luz no entorno de Raquel e de Andrade. Ele teve que lutar novamente para não se desanimar, não ficar desanimado. A inveja ele já tinha conseguido administrar, mas o desânimo por ele não ter a tal sonhada luz que ele quis tanto conquistar na condição ainda desencarnado, e quando ele retorna ao plano espiritual, ele não percebe essa luz nele. Naturalmente, ele vai conquistar com o tempo, como nós vamos ver. Então, seguindo, aqui nós temos a escola, já no capítulo 11, Frederico, né, se encantando com tudo que ele via, e Raquel, então, nesse momento, ele explica os detalhes sobre as desencarnações e reencarnações de jovens e crianças. Raquel, ela presta um trabalho voluntário e ativo. Todos os trabalhos são voluntários, né? Até usei a expressão errada, me perdoem. Ela trabalha ativamente nesse educandário, onde as crianças, ou as recém-desencarnadas, ou que estão em processo reencarnatório, estudam como deverá ser o processo. Existem outros processos, naturalmente, além desse. Mas esse momento, esse módulo, digamos assim, é onde as crianças passam a ter contato de todo o processo da encarnação. Como já vimos, né? Eventualmente, algum trabalhador, algum componente da casa percebe crianças ao lado das pessoas, dos componentes, às vezes abre na tela mental, né? Um grupo de crianças próximas estão escutando, estão aprendendo também conosco. Possivelmente, há uma autorização do plano espiritual superior para que essas crianças sejam deslocadas para próximas ao nosso ambiente, próximo à nossa ambiência, para escutar aquilo que nós estamos falando. Por isso que, há algum tempo atrás, a Josi sugeriu que nós não usássemos o fone de ouvido. Eu e minha irmã temos uma certa dificuldade que a gente mora na rua, então tudo que a gente ouve aqui, provavelmente as pessoas também ouviriam lá fora, né? Não que tivesse algum problema, mas nós não sentiríamos muito confortáveis, né, diante dessa possibilidade. Bom, então seguindo. Interessante. Aqui nós estamos ainda no capítulo 12, a cidade e o templo, construído com 7 magníficas torres e ornado em ouro. E aí o Frederico viu instituições consagradas ao bem coletivo, e ele não via, muito interessante, tem várias pessoas caminhando pelas ruas, estão observando, estão alegres, contentes, ele não percebia ninguém aflito ou desanimado. Né? Como ele tinha chegado a uma colônia espiritual de emergência, ele imaginava que as pessoas estivessem preocupadas, tensas, né? E, no entanto, não. Ele não estava dessa forma, ele estava até bem. E vendo as pessoas bem também. E ele se deslumbrou com esse templo, com essas 7 torres. Né? E Raquel, então, o explicou que estavam diante do grande santuário da cidade. Aqui, onde seriam reunidos todos os espíritos religiosos de todas as religiões que passariam a comungar com os mesmos preceitos cristãos. E aí o Fred, né, pensou rapidamente em se dirigir para o local, para o templo, mas naquele momento ainda não era possível. Ele teve que aguardar mais um pouco, porque a expectativa, a ânsia de conhecer o novo, né, isso demandaria uma energia que não era muito adequada, ou muito sintonizada com a frequência vibratória gerada no próprio ambiente, que é o templo. Certo? Então, seguindo aqui, nós temos, a fotinha já foi, mas a gente pode voltar, acredito. Vocês conhecem,
né? No capítulo 12, Entre Companheiros, a segunda noite, então, que Frederico já tinha chegado, né, à colônia espiritual, ele recebeu a visita de dois grandes companheiros, Guilom Ribeiro, nós já vimos lá atrás, e nada mais, nada menos que Terbar Schutel. Interessante, né? E eles estavam remoçados, estavam mais jovens, e disseram que não viviam naquela colônia. Né? Naturalmente, viviam na colônia superior, uma esfera superior, como Beethoven também, como foi colocado pela Raquel, vivia, né, naquele momento. E provavelmente devia ter hoje, já não tiver em processo de reencarnação. Aliás, já temos informações que sim. Provavelmente já está até entre nós na Inglaterra. Isso é assunto para uma outra hora. Então, seguindo a nossa viagem na colônia espiritual, tanto o Guilom como o Caibar convidaram nosso companheiro, nosso amigo Frederico, para que fizessem um passeio, dar uma volta, né? Verem como está o Rio de Janeiro. E aí, já no capítulo 12 ainda, perdão, amparado por Guilom e pelo próprio Caibar, ele sentiu que estavam vomitando em linha reta. E também descobriu que existem rotas espirituais que favorecem o deslocamento. Ou seja, obrigatoriamente, aquela ponte que nós vimos, a ponte luminosa, ela atende fundamentalmente aos recém-desencarnados, tá? Porque demanda uma emergência, um cuidado muito maior. Agora, existem outros caminhos que podem ser trilhados para esse fluxo e influxo, ou por onde os amigos espirituais podem vir ao nosso plano e daqui retornar ao plano espiritual. Embora os dois planos coexistam concomitantemente, né? Nós vivemos em dimensões paralelas, umas interconectadas com as outras. O plano espiritual está ligado ao nosso e nós também estamos ligados ao plano espiritual. E aí ele sentiu uma vontade de se materializar. Muito interessante, né? Em plena avenida, né? Provavelmente que deve ser Copacabana. E Guilom riu, né, da inocência, da falta de experiência, ainda da falta de conhecimento do Frederico. Né? Ele quis se materializar para que as pessoas o vissem e constatassem, que todos já sabiam naturalmente, né, ou muitos sabiam que ele havia desencarnado, e quando vissem o espírito materializado em sua frente, nós vamos ver mais tarde também no nosso estudo, não só se surpreendessem, mas que tivessem a certeza que a vida continua após a morte do corpo físico. Né? E aí, seguindo, é uma imagem bastante forte, já no capítulo 13, revivendo, ou melhor, revendo círculos de trabalho. Frederico, então, percebeu que o número de encarnados acompanhados de espíritos benignos ou de sinais luminosos era bem menor, em menor quantidade, do que aqueles acompanhados de entidades inferiores. Como é o caso aqui desse cidadão, né, fumando, com essa figurinha aqui, né, com tentáculos presos a ele. E aqui, do outro lado, né, um amigo espiritual abraçado com um companheiro encarnado. Né? Essa realidade, gente, existe entre nós aqui desde as cavernas. Não é uma coisa nova, não foi inventada, criada por Frederico, não. Tá? Sempre aconteceu e esperamos que a cada dia mais essa situação aqui ocorra cada vez menos, né? No nosso plano, né? No nosso planetinha. Então, seguindo, no capítulo ainda 13, aqui nós vemos o Fred, junto com o Guilom, acompanhando os trabalhos mediúnicos de uma respeitável instituição espírita. Aqui nós temos alguns irmãozinhos sofredores, né, irmãos infelizes. Existe aqui um processo de psicofonia, tá? Aqui um irmão no processo psicofônico, aqui uma irmã possivelmente no processo de vidência. Tá? A gente percebe que existe uma distância, né, de no mínimo 10 centímetros entre o espírito comunicante e o médium. E sempre há, não há como não haver, sempre há a presença de um espírito benfeitor, em geral é o dirigente espiritual da noite. Tá? Aqui é o dirigente encarnado, né, o diretor, né? Aqui nós temos um dialogador, né, mais conhecido como doutrinador, também era mais conhecido como doutrinador. Vocês podem perceber que alguns médios estão conectados entre si. O pensamento, novamente falando sobre o pensamento elevado, com os sentimentos nobres, otimizando, azeitando, equilibrando, mantendo em harmonia a reunião mediúnica. Perfeito? Então, continuando. Já no capítulo 18, aí nós damos um salto entre os capítulos 16 e 17,
no subitem ensinamento inesperado, a equipe de aprendizado precisava praticar, perdão, aqui dentro do capítulo 15, desculpa, quem deu um salto agora fui eu. O Frederico recebe então, aqui nós temos Andrade, a permissão para ir ao templo. Ele queria tanto ir, né, conhecer aquele local religioso que emitia luz com as 7 torres lindas, né, todo ornado em ourivaria. E ele então teve permissão para adentrar ao recinto, né? Aqui nós temos Bittencourt Sampaio, todos conhecem naturalmente, aqui está a fotinha dele ainda encarnado, e aqui já no plano espiritual, e aqui o Dr. Bezerra de Menezes presidindo essa assembleia, tá? E essa permissão só foi concedida ao Frederico por conta do seu 30º dia de desencarne, ou seja, um mês após o desenlace, ele recebe a permissão de entrar no templo da cidade, não é isso? E encontrou vários amigos, ficou muito feliz, e após a prece inicial proferida pelo Dr. Bezerra de Menezes, surge Bittencourt Sampaio, flutuando. Ele provavelmente não estava nessa assembleia. Ele veio de um local superior a ela e se projetou aqui, como se fosse uma holografia. Mas era ele quem estava ali. Então, Frederico ficou muito surpreso e também, ao mesmo tempo, envergonhado, confessando em prantos que ele não era digno daquelas homenagens que estavam sendo rendidas a ele, por conta, sobretudo, desse mês que ele já estava no plano espiritual, né? E Bittencourt, uma frase de excelência, lhe garantiu que só Jesus passou ileso sobre a terra. Isso para todos nós, meus irmãos e irmãs, é um consolo imenso, quase inenarrável, porque por muitas das vezes, já falamos aqui várias vezes nos nossos estudos, né, o sentimento de culpa por não ter feito errado, nos prende, né, nos tolhe, inclusive impede o nosso progresso. A gente fica recorrendo naquele padrão negativo de sentimento de culpa, não consegue avançar, nos auto-sabotamos e, no entanto, se nós pegarmos essa frase do próprio Bittencourt, que garantiu a Frederico que só Jesus Cristo passou ileso pela terra, todos nós temos nossos pesos, né? Mas nós não somos também tão culpados assim como a gente imagina que seja. Quem dá proporção é a própria pessoa, né? É claro que a gente sempre deve ter o cuidado, a prece, a oração, o exame diuturno de consciência, sobretudo à noite, né? Cada dia mais, errar menos, cada dia mais, errar menos, até que a gente entre no automatismo. As nossas posturas, os nossos comportamentos serão tão automáticos que nós não vamos mais nos preocupar em errarmos. Se nós pautarmos como a gente pauta os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, porque nós criamos um código que o plano espiritual lê. Isso é fato, por afinidade. Mas na medida que a gente consolida essa autoconfiança em nós, essa consciência do dever cumprido, do caminho do bem, que nós estamos servindo a Jesus, esses sentimentos menores vão se diluir aos poucos. E isso, inclusive, favorece superlativamente o nosso reingresso ao plano espiritual. Então, seguindo, aqui no capítulo 18, agora sim, no capítulo 18, ensinamento inesperado. É uma imagem mais forte, mas é importante que se coloque, apenas a título de ilustração. A equipe de aprendizado, nós temos aqui o próprio Jacó, né, o dirigente, naturalmente, mais um outro companheiro. Eles estavam meio que estudando, né, meio que praticando as lições que eles aprenderam até então. Então, eles resolveram praticar as lições que até então recebidas, as lições teóricas, né, até então aprendidas. Então, Frederico e mais esse outro aluno sugeriram alguma atividade de socorro, de doutrinação, em algum ponto. Foram para o bar e encontraram o obsessor, esse irmãozinho menos feliz aqui, no bar do subúrbio, perdão. E Ornelas, agora me recordei, perdão, Ornelas, que era o responsável pelos dois, né, o orientador, advertiu que nesse momento seriam necessários recursos diferentes daqueles controlados pela mediunidade. É muito importante nós colocarmos essa situação aqui que nós estamos vendo, que muitas pessoas pensam e até acreditam que o socorro espiritual só se dá com a incorporação. Não é bem assim, como nós estamos vendo nesse slide.
O socorro também pode, deve e é dado também no plano espiritual, certo? Sem a ação, o concurso de um médium no momento. Seguindo, novamente no mesmo ambiente, nós temos aqui o verdugo, né, o obsessor, né, o irmão menos feliz, percebendo a aproximação dos três espíritos, Ornelas, o aluno, junto com Frederico, né, arremessou e projetou forças perturbadoras contra o Fred. E nesse momento ele estremece, desequilibra de tanta agressividade do irmão menos feliz. E quase que desiste. Ornelas, então, já experiente, o que faz? Aplica um passe. Aqui em cima vocês estão percebendo ao chakra coronário, de corona, de coroa, fortalecendo o campo mental do Frederico, né? E que aí, uma vez amparado, ele passa a doutrinar com mais segurança e mais emoção a esse irmão menos feliz, dizendo que já era tempo dele se libertar dessa condição, que ele estava doente e que ele poderia e mereceria sair para uma condição melhor. Certo? E aqui nós vemos que o Verdugo ainda não havia reconhecido a autoridade moral do Frederico, rebate, né? Percebe-se que Frederico ainda não tinha, como eu vou dizer, altura, robustez moral suficiente para dar conselho, mas mesmo assim, com muita relutância, o Fred consegue, então, que ambos orassem. Ele faz uma oração, o irmão menos favorecido aceita, vocês podem ver que está mais cabisbaixo, aceita receber o passe, inclusive o passe também ministrado no irmãozinho encarnado, dependente de algo como nós estamos vendo aqui. Não é? Então a gente vê que a doutrinação do socorro também se dá não só no plano material, né, como também no plano espiritual. Não é isso? E, por fim, no capítulo 19, vai até o 21, na obra do Voltaire, né, a sublime surpresa. É muito interessante, porque aqui nós vemos que Fred, vivendo todas as lições e conquistas para a própria iluminação e buscando acrescentar qualidades às suas obras, ele passa então a visitar espíritos endurecidos no plano espiritual inferior, os sofredores, e por mais de 200 dias, ouviu referências às suas faltas, às suas antigas faltas, ofensas apontando os erros na sua mocidade, as asperezas, as promessas não cumpridas, proferidas por espíritos inimigos no bem. Isso acontece com todos nós. Orou muito, trabalhou bastante e, finalmente, Frederico Figner, o nosso Jacó, conquista a sua luz. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Tomai a vossa cruz, sedes, pois, perfeitos, como vosso Pai é perfeito.
dispôs perfeitos, como vosso Pai é perfeito. E assim, finalizando o nosso estudo da tarde, Frederico Figner, já na condição de irmão Jacó, nos esclarece: eu não providenciar a luz para mim mesmo, conduzir a muitos desencarnados à fonte sublime das claridades evangélicas, mas esquecer as próprias necessidades. Reconheço a opacidade de minha alma. É para vocês, membros da grande família que tanto desejei servir, e grafei essas páginas sem a presunção de convencer. Não se acreditem quitados com a lei por haver atendido a pequeninos deveres de solidariedade humana. Nem se suponham habilitados ao paraíso por receberem a manifesta proteção de um amigo espiritual. Ajudem a si mesmos no desempenho das obrigações evangélicas. Espiritismo não é somente a graça recebida, é também a necessidade de nos espiritualizarmos para as esferas superiores. E aqui nós temos alguns dos personagens, né? Batuíra, Dr. Bezerra, Bidercor Sampaio, Casimiro Cunha, Leopoldo Cirne, Frederico Júnior, Guilherme Ribeiro, Inácio Bittencourt, Aldon Fornelas, José Petitinga, né? O Petitinga como nós conhecemos, Romualdo Seixas, Antônio Luiz Saião, Carribar Schuppel, Aristides Espinola, José Machado Tosta, Veio Owen, em inglês. E aqui nós terminamos o nosso trabalho. Espero que os irmãos tenham gostado. Passamos então a palavra agora a todos que queiram se colocar. Pronto. Maravilha, Lu. Agora eu vou esperar as pessoas quiserem falar. Sim, ontem ficaram 2 perguntas pendentes, né? Então tá. Então eu vou começar com... Era a Rita. E Sim. qual era a outra, e a outra pergunta? Eu acho que era o Marcelo, mas o Marcelo me perguntou depois. Rita, você quer falar? Que você ia falar ontem? Rita... Ainda não me habituei totalmente com o aplicativo na janelinha, ficam circulando aqui na frente. Eu queria abrir mais a tela. Não tô... já sei, peraí. Pronto, resolvi. Ficou mais fácil. A Rita só tá não tá a imagem dela, não sei se ela tá. Não, ele entrou. Oi, abri? Ele entrou. Abri? Sim, sim. Escutando? Sim. Sim. Sim, ontem a pergunta, né? Porque ontem eu estava observando a imagem do enterro, né? Do Fred. Desculpa assim minha intimidade, que foi mais fácil de falar. E eu percebi que ele já não estava preso no cordão de prata, né? Mas ele estava preso por um cordão pelo coronário, né? O dentro do caixão via para o espírito dele que estava visualizando. E aí eu fico na dúvida por qual motivo, por que seria isso? Porque ele ainda estava preso ao racional? Eu fiquei na dúvida. Poderia ser sim. Até porque existem casos em que o processo de desligamento... o Marco, até eu brinquei com ele mais cedo, ele fez prestou uma gentileza nossa quando ele colocou lá no grupo aquele vídeo do desencarne de Dimas. Eu apresentei esse vídeo no SEAV aqui, tem uns 7, 8 anos atrás. Ele é tão importante para as pessoas terem a informação acerca do processo de desligamento do corpo físico, quando os liames são rompidos. No caso de Dimas, ele teve merecimento. Né? A gente percebe ali que a esposa, né, estava ao lado do corpo dele já moribundo, então os amigos espirituais a afastaram para que ela relaxasse a mente dele
desse aquele relaxamento. Aquela história conhecida da melhora da morte. Quando há melhora da morte, é exatamente esse momento que todos ficam mais relaxados, Bom, respira um aí, pouco melhor, aí permite que a aí espiritualidade resolve. superior venha ali e rompa com todos aqueles... são os fluidozinhos, né, que prendem o perispírito ao corpo físico. Né? Nós estamos presos dessa forma, ligados dessa forma, melhor dizendo, né? Então, naquele momento ali, pode sim perfeitamente que ainda houvesse algum resquício da conexão entre o corpo físico, já... Porque está bem clara na imagem, né? Deu para perceber bastante. E eu fiquei na dúvida. Eu falei, caramba, por quê? Se já rompeu o cordão de prata, que a mas gente não chama, né? Eu totalmente. não sei nem se é cordão de prata, Não, ele só mas consegue... estava preso. Sim, no chakra coronário, você tem razão. Ele só consegue totalmente ter todos os liames, todos os laços que o prendiam, perispírito e espírito ao corpo físico, ele vai para a praia. Contou uns Que 4 ainda, na e teve praia. uma hora que sentiu ainda inveja, uma coisa assim, né? Não, mas Ficou, ainda isso já estava ainda com aquela... não, isso já não tem mais a ver com a questão do cordão fluídico, não. Esse é o próprio ser que está transportando esses padrões emocionais para o plano espiritual. Já desligou completamente do corpo físico. Sim, não, desligou, mas ainda tinha os esqueci. Isso, resquícios da parte carnal, Sim, eu sim, acho, né? sim, perfeito. Ok. Perfeito. A gente fica tanto Então, tempo... eu poderia entender como ainda estava preso ao racional, ao coronário. Por isso que estava aquela... Mas muito consciente da sua condição. Tá ok. Tanto que ele teve o benefício, o mérito de ter recebido por ninguém mais, ninguém menos que o Dr. Bezerra de Menezes. Sim, Como alguém poxa. muito bem colocou ontem, né? Perfeito. Tá. Ok? Poxa, obrigada. Obrigada. Nada. Tati, tem mais 2 pessoas aí com as mãozinhas levantadas. Sim, e só que de ontem ainda falta. De ontem já acabou ou já começa de hoje? Tinha mais uma pessoa depois. Tinha mais uma pessoa, sim. Bom, se a pessoa puder nos lembrar, eu agradeço. Uma era a Nádia. Era eu que estava inscrita ontem. Isso. Era você, né, Nádia? Ah, tá. Então, a Josi levantou a mão, aí em seguida é você. Mas como você estava de ontem, você pode falar primeiro, depois a Josi fala. Não, já não nem lembro mais o que eu ia perguntar de ontem. Mas, na verdade, eu só queria fazer um complemento à fala do Luciano, que tinha uma pergunta que se fazia muito para o Newton José lá no céu, de falar, quando a gente morre, vira o quê? Aí a gente não vira nada, a gente continua exatamente o que é, igual, só que no plano espiritual. Perfeito. Era só complementando. Perfeito. Então, segue fluxo. Obrigado, Nádia. É isso mesmo, bem complementado. É verdade. Agora é a Josi. Josi, tem 3 pessoas ainda. Depois é a Camila. No final, na mensagem dele, onde ele fala que ele trabalhava muito pelo próximo, não é isso que eu entendi? Sim. E esqueceu de cuidar de si. Esse cuidar de si seria o quê? Assim, trabalhar em si, desapego. A gente viu no início a inveja que ele ainda tinha, né? E, de repente, ele poderia ter feito mais na condição dele e ele não conseguiu, ele não quis. Seria isso? Não. Vou dividir a sua pergunta em 2 questões. Muito bem colocado, Josi. Providencial, inclusive, a sua questão. Realmente é isso. Ele ajudou muito. Como nós falamos ontem, ele prescrevia entre 150 e 200 receitas por dia de manhã, antes de ir para a empresa. 150 a 200 receitas. Entendeu? Então, ele trabalhou muito em prol do outro. Trabalhou muito em prol do espiritismo, mas ele esqueceu de trabalhar o seu ego, o seu eu. Essa luz que ele tanto queria conquistar, já ainda na condição de encarnado, ele só conseguiu depois de retornar ao plano espiritual. 4 meses depois, então, é que ele consegue ter a permissão de passar as suas experiências, ditar as suas experiências através de Chico Xavier. E tempos à frente, levou mais 200 dias, demandou mais 200 dias. Lembrando que 200 dias do plano espiritual não são 200 dias os nossos. Não são equivalentes. O tempo e o espaço lá é diferente do nosso. Então, esses 200 dias poderiam equivaler a 1 ano, a 2 anos, a gente não sabe como mensurar. Para nós, a medida de tempo é de 200 dias, aproximadamente 7 meses.
onde ele emergiu nas zonas umbralinas, foi doutrinar sofredores, foi socorrer sofredores, foi potencializando aquela luzinha que a professora tinha no peito. Ele poderia ter feito isso aqui quando encarnado? Poderia. Entendi. Porque aí o processo a gente dá... Por exemplo, agora nessa quarentena, a gente, pelo menos eu estou refletindo muito sobre isso, né? Que a gente, assim, a teoria, a gente vai, monta um trabalho, dirige um estudo, e a gente, naquele estudo, a gente expõe o que deveria ser. Mas aí a gente processar aquilo, demanda isso aí, né? O fazer, né? Que seria que Jesus veio nos mostrar através de exemplo, né? Que realmente, assim, não adianta a gente ir lá pregar, falar, e quando a gente chega na esquina, olhar um irmão que está no... Vamos usar o exemplo do bar, né? Que ele veio lá para socorrer e criticar, né? Tipo, olhar aquilo, criticar, dizer, né? Ou em vez de mandar uma prece, isso, que a gente sabe, se um irmão estiver ali para socorrer, ajuda, né? Nesse sentido, não é isso? Exatamente. Josi, veja bem, existe uma diferença abissal entre a teoria e a prática. Por isso, quando a gente fala eventualmente aqui no grupo que a natureza não dá saltos, é esse cuidado que nós devemos ter entre já adquirir esse conhecimento, esse cabedal de conhecimento que nós construímos todos os dias, e exercitar, ou seja, ele está no intelecto, mas ele não está no coração. Quando nós conseguirmos, finalmente, e que ninguém se cobre se não conseguir, por favor, ninguém se cobre se não conseguir. Não, mas é verdade. Porque vem aquele sentimento de culpa que, a mim, particularmente, me incomoda profundamente. Porque é como se estivesse entubando a gente em ter que ser daquela forma. Jesus nunca impôs nada a ninguém. Ele sempre foi muito amorável nas suas falas, nas suas colocações. Aí vem o homem com um ego desse tamanho, você tem que ser dessa forma. Negativo. O seu livre-arbítrio eu respeito. O seu livre-arbítrio Jesus respeita. Ele te conhece pelo seu próprio nome, como de todos nós aqui na sala. Então, ninguém tem o direito de se arvorar e determinar o comportamento ou moldar o comportamento do outro. Porque o outro tem o tempo dele. Provavelmente o outro, ela tem um espírito mais antigo, mais experiente do que aquele anterior que está apontando o dedo. Sacou? Então, não se preocupe, não se desarvore, não se estresse se você não está conseguindo dar um passo à frente. É o seu tempo. E não é o Luciano que está dizendo isso, não. É o próprio plano espiritual. Serve para você, serve para a Rita, para a Cris, para a Tati, para todos nós que estamos aqui no grupo, para toda a humanidade. Tá? Na hora certa, até no processo atávico, a gente acaba conseguindo colocar em prática o que a gente aprendeu. Respondi? Ó, spoiler de terça-feira, hein? Agora vai virar moda, né? Vai virar moda. Marca no papelzinho pra você continuar me ajudando na terça, porque é esse caminho aí que eu vou. Ah, é? Eu já te falei que eu vou usar a fita silver tape para não falar nada. A próxima da fila é a Camila. Gente, tem alguém de cabelo azul ali que tá com a boca desdentada. Ih, mas não tá na hora dela, não! Camila! Ai, Camila. Desculpe. Camila? Oi. Eu tenho uma dúvida, curiosidade minha, porque eu não sei ainda, eu queria que você me esclarecesse. Quando a gente desencarna e a gente chega no plano espiritual, a gente chegou com uma certa idade, com a cor do cabelo, com aquela característica. Nem sempre. Não? Não. Se for uma criança recém-desencarnada, a gente chega lá exatamente como nós estamos aqui agora. Se nós encarnássemos hoje, todos nós retornaremos ao plano espiritual com essa configuração, com esse biótipo, com essa forma física que nós temos. Porque o que está aqui no nosso corpo, ele está plasmado no perispírito. E não é o corpo. É isso que eu quero saber. Não, por exemplo, desde a Idade Média, se a gente desencarna na Idade Média com uma determinada característica, a gente sempre vai manter aquilo? Não. Porque você volta com outra cor de cabelo, em outro país, entendeu? Sim. Essa que é a minha dúvida. Veja bem, para todos nós, vamos colocar assim, mensuradamente, 30 bilhões de seres humanos, entre espíritos, que estão na erraticidade, e almas, que somos nós, que estamos no corpo. Isso você sabe. Cada um desses 30 bilhões de espíritos passaram e irão passar, nós já passamos
inúmeras vezes, incontáveis vezes atrás, por um processo chamado programação ou planejamento reencarnatório. Então, nós escolhemos a cor do cabelo, a estatura, a cor da pele, a cor dos olhos, a patologia que vai ser eclodida daqui a 30 anos, como se fôssemos uma bomba relógio, nós temos um timer. Tá? Ah, mas Luciano, eu fico com tanta pena quando vê uma pessoa cadeirante. Na década de 80 eu morei no Rio e tinha um senhorzinho que ele vivia no carrinho de rolimã. Ele tinha uma doença degenerativa chamada ossos de vidro. Ele se quebrava. Se ele respirasse mais profundamente, ele se quebrava. E eu nem conseguia olhar para aquele senhor. O coração ficava menor do que uma ervilha. Quando passava perto dele, ele já virava o rosto com pena dele. Só o espiritismo que me fez entender por que ele passava por aquilo. Aquele senhor está dando um salto quântico na atual encarnação. O que ele fez lá atrás que fez com que ele escolhesse reencarnar naquela condição, com aquela patologia? A própria consciência dele, o tribunal. Entendeu? Provavelmente quebrou um monte de osso do povo lá na Idade Média. Provavelmente. Ah, mas então tem espíritos que desencarnam e continuam belos, formosos? Sim. Tem espíritos que são muito bonitos, homens e mulheres desencarnam e ficam feios? Sim. Horrorosos. Porque aí é o que sai do corpo físico é o perispírito transfigurado. E quem determina é o coração. O bem ou o mal que foi feito. Como assim desfigurado, por exemplo? Por exemplo, você pega... Sim, exatamente. Você pega um homicida, você pega um estrupador. Ele não vai bonitinho, se ele era bonitinho aqui pro lado de lá, não. Ele já está com o perispírito transformado, deformado, porque ele próprio deformou plasticamente seu perispírito, com as suas más intenções, seus maus pensamentos e maus sentimentos. Ah, tá. Porque o perispírito é plástico. O que nós vemos no plano espiritual é o perispírito. O espírito ele se mescla ao perispírito, se estiver mais elevado. Tá? Existem situações, eu nem sei se valeria a pena abordar aqui, mas eu só vou pontuar, assim, superficialmente. Dependendo da qualidade da maldade que qualquer pessoa tenha feito, ela perde a configuração perispiritual, ela perde a configuração física, ela vai compactando o perispírito e se transforma no ovoide, vira um ovo preto, escuro. Isso não é nada frente a um processo de degeneração perispiritual. Vai bem mais além disso. Tá? Podemos colocar isso porque ainda é algo que vocês podem apreender. Tá? Mas então, em compensação também... Então ela chega transfigurada, nesse caso. Ela chega transfigurada e vai perdendo. Existem espíritos tão maus que vão magnetizando e hipnotizando a mente daquele desencarnado já deformado até transformá-lo num ovo. E daí para outras coisas mais delicadas. Isso está bem explicado no livro do André Luiz, a que fala do Gregório. Tem essa descrição dos ovoides. Não é evolução? Evolução. Libertação. Bem lembrado. Obrigado, Raquel. Valeu. Não, obrigada, Lu. Respondeu. Top demais. Por nada. Obrigado, Raquel, pela lembrança. Hoje de manhã eu estava fazendo algumas coisas e coloquei, eu volto a dizer, gente, revisitem André Luiz. Não tem tempo de ler o livro, vai nos áudios livros que tem no YouTube. São audionovelas. Eles pegam capítulo e capítulo, é uma delícia ficar ouvindo. Eu arrumo casa, eu dou aula, eu lavo louça, eu cuido da planta, ouvindo aquilo o tempo todo. Hoje de manhã eu estava ouvindo nos domínios da mediunidade. Entendeu? Então, revisitem André Luiz. É assim, obra complementar. Perfeito. Videonovela? Audionovela? São longos, 7, 8 horas de duração. Mas você pode assistir com calma, né, Marisa? Sim, capítulo por capítulo. Hoje eu ouvi alguns capítulos de manhã, agora antes de dormir vou ouvir mais alguns, porque eu estava precisando revisitar. Mas também existem os audiobooks, tem os audiobooks, tá, em arquivo, né, Raquel? Obrigado, Renato, eu também deu a dica do Libertação, tinha esquecido de você. Mais alguém? Tati? Eu estou querendo... Estou na vez? Sim. Não, eu queria só complementar. Ontem realmente não dava para esclarecer tudo, porque senão... Não é nesse, não, em outro.
É libertação, a gente não tem. Libertação, que fala do Gregório. Ontem eu não podia responder as perguntas, porque senão ia entrar na parte do Luciano hoje, que está justamente nos capítulos que ele abordou para cá, sobre a questão. O Frederico, ele trabalhou muito, mas é aquilo, está bem, bem esclarecido mesmo, Luciano. Eu esperei que você fosse falar nele, mas você fez outras colocações. Na página 155, que é, se eu não me engano, no capítulo 17, tem a colocação dessa construção, dessa pergunta mesmo que a Josi colocou, que é quando você trabalha muito, que aí ele diz, ao final mesmo do capítulo, ele diz, no 16, ao final do 16, que antes de estendê-lo aos outros, é como assim, nós estudamos, temos a teoria, sabemos, aí vamos passando receitas, isso que você falou, desse modelo que a gente vai sendo exigente com a gente mesmo, né? Com a gente mesmo e com os outros. E aí ele diz, torna-se indispensável construí-lo dentro de mim. Ele compreende isso no final desse capítulo 16. Né? Uma coisa que eu achei muito interessante está na página 119, quando fala do Caibar Schutel, que é assim, ele é espiritual, protegendo os interesses do espiritismo. Tudo aquele trabalho que ele realizou aqui também, no plano físico, na matéria, ele leva e ele está lá. Aí ele diz, informações da luta espiritual, está dentro desse capítulo que ele fala. E Schutel estava trabalhando, quando ele diz que estava noutra dimensão, diferente dali, e ele diz que ele continuava protegendo os interesses da doutrina. Eu achei super interessante, né, que a gente pode a oportunidade de levar aí o nosso trabalho para nosso próprio benefício e também no trabalho da doutrina. Legal, legal. Agora o Zé Luiz está com a mãozinha levantada. Olá, Camila. Eu acho que ainda faltou complementar a tua pergunta. Eu acho que porque isso é importante. Nós temos um registro, ele fica em nosso perispírito, chamado registro acásico. Ele mantém a memória de todas as nossas vidas. E a gente só tem acesso a ele por aquelas terapias de vidas passadas ou por desencarne. E você perguntou assim, alguém chega lá na Idade Média, desencarna, vai receber todas aquelas, vai ficar daquele jeito sempre? Claro que não, porque senão não haveria progresso. Mas no mundo espiritual existe uma necessidade de nós nos reconhecermos. Então, para a gente se reconhecer, como é que eu reconheceria o meu algoz? Por exemplo, eu morri numa fogueira na Inquisição Espanhola. Como é que eu reconheceria meu algoz? Então, é necessário, no mundo espiritual, a gente moldar o perispírito para ter aquela aparência. E como é que a gente se reconhece aqui no plano físico? Pelos olhos. Então, muitas vezes a gente chega assim na rua, te conheço, não sei de onde, mas está nos olhos. Né? O grande segredo está ali. Né? A gente fala que os olhos são o espelho da alma, né? E a gente reconhece assim. E na tarefa de doutrinação, né? nas reuniões, a gente tem médiuns que ficam de olhos fechados. E tem médiuns que ficam de olhos abertos. Quando a gente lida com os médiuns de olhos abertos, é impressionante. Os olhos não são um deles. Os olhos são do algoz. Eu tive essa experiência com a Marisa. A Marisa aí na casa do SEAV, a gente faz os nossos trabalhos e ela fica de olhos abertos. E quando chega alguém suave, né, aqueles olhos suaves dela. Então a gente sabe
que tem alguém suave ali. Mas quando vem aquele olhar, né, de ódio, né, e assim é bem claro. Então a gente tem que ter sempre em mente isso. A gente, no primeiro momento, o desencarne é como é que a gente é. Mas indo para o mundo espiritual, a gente vai se purificando, vai se melhorando. Sabendo que já tá mas chega uma hora que a gente precisa se reconhecer. Como é que eu vou ter acesso a quem foi meu avô há 300 anos atrás? Eu preciso reconhecer. É claro que ele pode já ter reencarnado e voltar, entendeu? Então existe uma mecânica nisso aí. Claro que isso é muito complicado, mas a gente, quando trabalha muito, é esclarecido. Eu não sei se isso te ajuda mais ainda. Não, me ajudou demais. A essência, então, vai ser sempre mantida. Então, nessa essência que a gente vai ter acesso ao reconhecimento. Não é isso? Então tá. Sem contar, Camila, que de acordo com os nossos pendores morais, ou seja, com as virtudes que nós possuímos ou que nós não possuímos, nós seremos reconhecidos. O nosso perispírito adquire cor, adquire cheiro, de acordo com os nossos pendores morais. Então a condição que a gente vai chegar em determinada zona, vou falar zona assim, que pode estar umbral, pode estar nas colônias, isso vai determinar a nossa posição nesse lugar também? A minha pergunta é o seguinte. Não? Entendeu, né? Existem muitas variáveis, cada caso é um caso, porque seria leviano até da gente encarnado falar isso, porque você traz progresso moral não só dessa vida, assim como você também traz coisas que oneram a sua economia espiritual também do passado. E na balança divina, da justiça divina, isso pesa. Então, eu, nem você, nem qualquer um de nós encarnados, nós temos como avaliar para onde determinar que você vá, porque todas essas variáveis entram nesse julgamento, entendeu? Julgamento até uma palavra forte. Entra nessa triagem. Na análise. Na análise. Claro. Totalmente. Camila, uma orientação para leitura é esse livro aqui, ó, O Abismo, de Ranieri, orientação pelo Espírito André Luiz. Que legal. Seria uma navegação, né? Assim, um passar pelas profundezas, que nós chamamos de profundezas. Então ele vai vendo várias deformações do espírito. É claro que é uma literatura que só para as pessoas que têm uma certa curiosidade estão preparadas, porque é uma leitura pesada, mas a tua curiosidade vai ser bem saciada com esse livro. Aí. Entendi. Fininho, com poucas páginas, mas ele é bem... José Luiz, eu vou te falar uma coisa. Eu, sinceramente, assim, eu fiquei fascinada depois que eu mudei para cá, sabe? Porque era um sonho antigo que eu tinha de conhecer a França, principalmente Paris. E é muito evidente, pessoas que eu esbarro aqui, pessoas que eu conheço, pessoas que eu vejo, como que tem ligação. Aí eu fiquei pensando como que as pessoas reconhecem, né, a gente quando a gente desencarna. Foi aí que gerou minha pergunta, mas obrigada a todo mundo que me ajudou. Você conhece pelos olhos, agora você vai ter a resposta para isso. Tá bom. Coloca a foto desse livro no grupo. No grupo, isso. Eu acho que o Seleno também vai falar sobre o assunto da Camila, é isso, Seleno? Zé, coloca a foto desse livro no grupo. Obrigada. O que eu queria era fazer um paralelo com uma coisa muito antiga, que está dentro do que foi falado aí dessa questão do Frederico, quando ele percebe que ele conseguiu fazer muita coisa por muita gente, mas que ele não tinha luz, que é a carta de Paulo aos Coríntios. Lembramos que ele diz lá, ainda que eu faça tudo, que eu entregue meu corpo para ser queimado, sem amor de nada me aproveitaria. Nós que trabalhamos na doutrina espírita, assim como em outras religiões, pessoas que têm cargos de pastorear de alguma forma, seja padre, seja pastor, diácono, seja lá o que for, médiuns espíritas, dialogadores, temos muito dessa ideia. Não, eu vou para socorrer.
eu vou lá para socorrer o espírito. Então, faz todo esse trabalho com todo o carinho pelo outro, mas se esquece de que o maior socorrido somos nós. Porque quando nós vamos para lá, para a casa espírita, e sentamos lá para estudar, nós estamos educando a gente. Quando a gente dialoga com o irmão, ao mesmo tempo que a gente está dando a chave para ele, a gente tem que fazer um exame se aquilo também não serve para a gente, para a nossa mudança. Para trazer a gente para o nosso lugar de humildade, que a gente não é melhor do que ninguém. A gente é tão errado quanto, e a gente há bem pouco tempo estava lá no umbral pedindo uma chance para voltar. E a gente foi levado para uma colônia dessas, a gente foi reciclado, a gente foi educado, e diz, agora, meu filho, vai lá e faz direito. E para você fazer direito, a gente vai te botar em contato com quem está fazendo errado. Que aí você vai explicar a ele como é que é o certo, mas você vai ter que dar o exemplo de como é que é o certo. E só assim você vai se melhorar. E a maioria de nós, né, muitas vezes, eu até me incluo nisso também, a gente esquece, a gente acha que a gente está só socorrendo, quando na realidade a gente está sendo socorrido. Né? E uma outra coisa que eu queria colocar, também aquela questão quando o Lu bota a figura dele lá no bar, né, trabalhando no bar, socorrendo, ele em espírito, já com o irmão também em espírito, socorrendo o encarnado e o irmãozinho lá, obsessor, desencarnados no bar. Para mostrar que a espiritualidade age em qualquer lugar, que nós também temos esse preconceito. Né? Só vai agir na igreja, só vai agir na casa espírita. No bar eu não entro. Chico Xavier entrava todo dia no bar para tomar um cafezinho, quiseram chamar a atenção dele, e ele disse, você não sabe quem é que entra nesse bar comigo. Quantos ele não arrebanhava para fora do bar na hora que ele entrava e saía daquele bar? Quer dizer, o que importa na realidade é a gente tentar manter o nosso coração o mais puro possível, o nosso pensamento mais positivo possível, para a gente se ajudar com a nossa atitude e ajudar as pessoas à nossa volta, porque a gente é um imã. Aonde eu vou, na minha condição de médium, eu arrasto o espírito comigo. Tem até aquilo que a gente costuma chamar de médium esponja, né? Que onde vai, ele sai sugando aquilo tudo. Isso, Marcos. Obrigado, querida, que tem mais 2 pessoas ainda para fazerem perguntas. Tá bom, desculpa, eu sei que estou falando demais. Tá, vou encerrar por aí, perdão. Só falar para o Marcos Heleno que você sem querer respondeu as minhas perguntas aqui, que eu estava fazendo para mim mesmo. E na frente tem a Nádia, o Eunápio e depois a Marisa, tá bom? E a Raíssa, são 4. Então, a Raíssa, ela quer fazer a prece final. Raíssa, que bom. Pode ir, Nádia. Então, só complementando o que o Marco falou, que quando a gente está no socorro, quando a gente fala, o primeiro ouvido que ouve é o nosso, né? E ressaltar, que eu já falei isso mais uma vez e falo isso todo dia para mim, saber intelectualmente é uma coisa, vivenciar é outra. Então, a gente pode saber um monte de coisas intelectualmente e não vivenciar isso. Talvez esse tenha sido o susto, entre aspas, que Fred teve quando desencarnou, porque ele achava que por estar no trabalho, por dar comunicação, por fazer receituário, etc., ele já estava no caminho. E quando ele desencarna, ele percebe que ele não estava tão preparado quanto ele pensava quando estava encarnado. Ele teve que perceber que tinha um abismo entre o que ele imaginava que ele fosse, o quanto ele sabia intelectualmente e a estatura dele de fato, né? A estatura moral dele de fato. Obrigada, era isso. Eunápio. Boa tarde, tudo bem, pessoal? Está escutando? Estão me escutando? Tranquilo? Eu acho muito interessante esse livro, quando eu li a primeira vez, e de tudo que ele falou, ficou muito na minha cabeça, e de lá para cá, após a leitura desse livro, eu mudei muitos aspectos, né, no meu pensamento de muitas coisas. Principalmente disso que a Nádia acabou de falar,
né, sobre o que é fazer caridade. Né? Você vê que o cidadão passou a vida inteira, né, muita parte da vida inteira, fazendo caridade para as pessoas, mas se esqueceu de se conhecer. Eu acho que hoje, nesse limiar da nova era, o Cristo precisa de pessoas que se conheçam, que se percebam, que saibam o que estão fazendo, o que estão deixando de fazer, quais escolhas estão fazendo, para poder se construir melhor. Esse negócio que eu conheço muita gente que passou o dia inteiro do centro espírita, ou na igreja, fazendo caridade, 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 e não se conhece, né? Não se auto-perdoa, não tenta iluminar suas sombras internas, né? É tipicamente da figura desse Jacó que ele coloca no livro, né? E que eu acho muito interessante isso, né? E vem tudo de encontro ao meu estudo que eu fiz há 2 ou 3 semanas atrás, né? Que não basta só fazer o bem, precisamos ser bons para fazermos o bem, né? Precisamos nos conhecer mais, conhecer principalmente nós espíritas, conhecer nossas potencialidades como espírito. Aí vem a nossa conversa, Luciano, de segunda, né? Sobre as nossas capacidades espirituais. Quais são as nossas capacidades espirituais? Mediúnicas, né? Dos nossos corpos espirituais. Eu conheço na teoria, mas não conheço na prática, né? Eu não conheço na prática. Aí fica médios pedras, por quê? Porque eu não conheço na prática. Eu conheço lê, mas não passa na prática nada. Uhum. Né? Eu acho que isso é bem interessante. É um alerta para nós, né? Para todos nós, para começarmos a repensar as nossas reais atividades internas dentro da proposta do Cristo. Enfim, é isso aí para vocês. Bati o ponto já. Obrigado, Eunápio. Muito bem colocado. Você entrou, só um instantinho, você entrou no grupo depois que nós já tínhamos iniciado os estudos, né? Eu falei por 2 vezes, em recorrência acerca do palmilhar da sua geografia interior, da sua geografia íntima. Nós ainda não temos a capacidade de olharmos para dentro de nós mesmos com o devido amor que nós deveríamos olhar. Então, se nós tivermos o projeto de vida, de nos autoconhecermos, isso é prerrogativa espírita, não é minha não, nem tampouco sua, né? O autoconhecimento, encarar frente a frente os nossos medos, né? Que na verdade foram criados por nós mesmos, tá? Esse palmilhar, na falta de um outro verbo, a nossa geografia íntima é uma questão fundamental, sine qua non, para que a gente consiga evoluir a partir desse momento. É o homem novo surgindo. É o homem novo surgindo. Isso mesmo. É porque a caridade tem que ser consequência, não causa, né? Sim. A caridade é consequência, né, causa? Exatamente. É isso que é interessante. A caridade é consequência de uma pessoa boa, não é causa. Isso. Isso que é interessante, né? Agora é minha vez de falar. Eu sinto muito, mas eu vou desagradar algumas pessoas, principalmente ao Marco Celene, talvez a Thalita, que teve as suas indagações respondidas por ele. Eu quero dizer que Frederico Figner tinha luz, sim, e muita. Frederico Figner, se não tivesse luz, não tinha assistência espiritual de Bezerra do Menezes, no espírito do quilate dele. Frederico Figner, se não tivesse luz, não conseguiria chegar perto do Chico Xavier e escrever um livro. Então, as coisas não são lineares dessa maneira. Existe, como eu disse antes, variantes e variáveis. Frederico, quando desencarnou, ele pediu para relatar como eram as sensações pós-desencarne. Ele era um espírito bom já. Só que Frederico era um espírito que era autoritário. Se você lê o livro, você vai ver nas entrelinhas que era acostumado a ser prontamente obedecido nas suas determinações. Tanto que, assim que desencarnou, pediu para falar, pediu para ir não sei aonde, eu não sei, esqueci o detalhe, como não foi prontamente atendido, ficou aborrecido. Então, ele traz isso, sabe aquela coisa assim, eu mando e obedeço? Ele tinha esses ranços ainda, mas isso não significa que ele não tinha luz, porque quem não tem luz, entendeu? Tudo bem, Maria Santíssima vai aos umbrais resgatar, mas ela não carrega no colo qualquer espírito.